Fala família, aqui é o professor Bruno Pasqualini. Eu venho com esse novo projeto, né? Esse aqui é o nosso Biomotion Cast. Biomotion Cast tem como intuito trazer informações relevantes com embasamento científico através de convidados que são professores, pesquisadores, treinadores, a fim de passar para vocês conceitos sobre biomecânica, treinamento, dentre outras coisas que oscilam ali dentro da biomecânica, da neurofisiologia. A gente vai bater muito papo sobre isso, tentando deixar com que a ciência fique de uma forma muito mais palpável, mais fluida, para que vocês possam compreender todo o contexto, tá? Bom, e hoje é o nosso primeiro episódio. E nada melhor do que começar esse primeiro episódio com um cara que foi extremamente relevante na minha vida, na minha carreira acadêmica, né? Que eu aprendi muita coisa com ele. Eu fiz questão de esperar esse cara, né? A disponibilidade dele para poder fazer esse primeiro episódio, que é o professor Marco Antônio Garcia, que foi o meu orientador no mestrado. Bom, então antes da gente começar o nosso papo aqui no Biomotion Cast, vou falar do nosso patrocinador, Nitromax Nutrition. Então, a Nitromax é uma empresa de suplementos onde ela fornece vários produtos de altíssima qualidade com preço lá embaixo, tá? Então, por exemplo, hoje o nosso convidado, né, o professor Marco, vai ganhar um whey da Nitromax. Vai levar para casa essa criancinha aqui para poder ficar shapeado. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde para você e muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Bruno, né? Aqueles que nos assistem também. Em primeiro lugar, estou muito honrado com essa oportunidade, né? Confesso que eu jamais havia participado de uma entrevista, né? Um podcast, né? Quer dizer, poder contribuir de alguma maneira, né? Com o público de uma forma geral que tem interesse na questão do movimento, né, seja de forma mais aplicada ou mais conceitual, isso para mim, sem dúvida nenhuma, está sendo uma grande oportunidade, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade e de poder estar falando para esse público. Cara, fico muito feliz mesmo de você estar aqui, porque você é um cara muito inteligente, né? Eu te admiro demais. Você sabe que, pô, quando eu te conheci lá atrás, né, lá naqueles grupos que tinham, né, Foi no curso de extensão. De extensão, exatamente, em biomecânica, lá na UF. Você tinha acabado de chegar em Juiz de Fora. Eu falei, cara, preciso conhecer esse cara. E quando eu conheci, eu falei, cara, é aqui que eu quero fazer o mestrado, é com ele, né? E você muito calmo, com esse jeito calmo, né? Me mostrou uma outra perspectiva da área acadêmica, né? E eu estava a ponto de largar já tinha te falado isso, né? Que eu já estava meio cansado de tudo que eu tinha vivido dentro da área acadêmica. Mas você foi o cara que me reacendeu essa chama, né? E hoje eu estou fazendo meu doutorado, muito graças a você que me deu essa oportunidade, né? Me mostrou esse outro lado da vida acadêmica, né? E hoje também eu faço doutorado com um cara também que é excepcional, que tem o mesmo perfil que você, né? Eu fico muito feliz por isso também. Tenho dado muita sorte para meus orientadores. E pelo seu jeito simples de explicar as coisas, né? Direto. Porque tem muita gente que vai assistir nós aqui que não são apenas da área, tanto da fisioterapia quanto da educação física, mas também os entusiastas do treinamento, né? Hoje a gente sabe que a informação ela tem chegado com muita qualidade, né? E por muitos lugares. Então a gente tem muita gente que não é nem da área, mas tem aquela curiosidade, está sempre pesquisando, né? Então eu fico feliz mesmo. E a gente vai conversar hoje sobre o que você mais estuda, né? Que é a estimulação magnética transcraniana. Eu queria primeiro que, antes da gente começar a falar disso, né, até que para mim também é um assunto meio complexo, né, não é algo que eu cheguei a ter tanto contato assim, eu vi mais por conta de você mesmo, né, em alguns papers, algumas apresentações que a gente tinha lá nos grupos de estudo, e eu queria primeiramente que você desse ali uma pincelada, o que é isso? Então, Bruno, talvez o termo, né, estimulação magnética transcraniana, ele eventualmente assuste as pessoas, né? Sim. Como uma técnica, né, digamos, estamos aqui, vamos falar sobre esse tema, mas qual é a relação desse tema com, digamos, com aqueles que têm interesse na questão do exercício, de uma forma geral? Então, vamos lá. Meu contato, na verdade, com a técnica, ele surgiu, né, durante meu
período de doutoramento. Naquela ocasião, quem trouxe a técnica, né, me apresentou a técnica foi a minha orientadora, né, a professora Cláudia Vargas, lá do Instituto de Biofísica da UFRJ, e ela tinha passado um período, né, tinha feito seu estágio pós-doutoral na França, trabalhando com pacientes que tinham sofrido, que tinham recebido transplante, né, de mão. Então, eram pacientes que tinham sofrido amputações traumáticas, e a ideia, né, naquele projeto em que ela esteve inserida, a ideia, na verdade, era investigar como que o cérebro, de uma forma geral, né, e mais particularmente o córtex, como que ele se reorganizava na medida em que esses pacientes eles tinham novas mãos, né? Essa reconexão neural, como que isso, de alguma forma, mobilizava o sistema motor, mais particularmente. Bom, pois bem, a estimulação magnética transcraniana, quer dizer, como é que ela permite a gente avaliar, né? De uma forma bastante resumida, todo mundo deve lembrar um pouco daquele conceito de indução eletromagnética que a gente estuda no ensino médio, ou seja, você gera um campo magnético, um campo eletromagnético, você vai gerar uma corrente num meio condutor, né? Então, a ideia é que, de uma forma não invasiva e indolor, você aponte um dispositivo, você posiciona um dispositivo sobre uma região de interesse, né, junto à cabeça, né, do voluntário. De repente a gente pode até colocar uma imagem depois. Sim, com certeza. Né, sobre como é que funciona, né, como que é o dispositivo. Sim, mesmo, com né? certeza. Vai ficar melhor ilustrado pro pessoal. Sem dúvida. Bom, esse equipamento é um equipamento que a gente tem no mercado, né? Muitos profissionais usam, médicos, fisioterapeutas, enfim, profissionais de diferentes áreas. Mas dentro da temática que eu venho investigando mais particularmente, né? Então, né, a ideia é avaliar como que está essa conexão entre o córtex, mais particularmente a região motora, né, e um ou mais músculos-alvo. Então você consegue, de uma certa forma, observar o comportamento dessa via, dessa via neuronal. Tem tipo um mapeamento ali que você consegue identificar em qual músculo, em determinado músculo, você está conseguindo fazer essa avaliação aí. Exatamente. Essa estimulação, no caso. Exatamente. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Se eu realizo uma contração, né, isométrica, por exemplo, e efetua uma estimulação, o que a gente vai observar é uma resposta, algo mais facilitado, tendo em vista que aquela via está sendo mobilizada para aquela tarefa. Que legal. Né? Mas como que a gente enxerga isso efetivamente? A gente adota um equipamento, um recurso que muita gente utiliza na prática, né, que é a eletromiografia, né, que é muito utilizada, a literatura ali, né, tem inúmeros estudos com diferentes aplicações. Então, basicamente, né, nesse caso, o exemplo desses pacientes, né, que receberam transplantes de mão. Digamos, então, eu quero avaliar como que está a conexão do córtex motor com determinados músculos, né, daquela região transplantada. Então, eu posso apontar para determinadas regiões do córtex, faço a estimulação e vejo se aquela via está conduzindo novamente, né, parcial, totalmente, enfim. Então é uma forma de você avaliar. Mas é interessante notar que a gente está olhando do ponto de vista mais clínico. Mas o que acontece, né, se nós trouxermos essa perspectiva para o exercício, para o controle, né, dentro de uma perspectiva mais próxima à área de uma forma geral, não somente a reabilitação, mas no treinamento, também, no no esporte, né? Enfim. Né? Uma situação muito, muito curiosa, né, que a gente vê na literatura, e eu acho que cabe essa discussão, por exemplo, eu lembro de uma situação que é apresentada no livro de Biomecânica Básica do Ramil, que é discutindo, por exemplo, a função do bíceps braquial né, no controle do cotovelo quando estamos em supinação e pronação, né? Eu imagino que você, né, e o público talvez tenha uma resposta para esse fenômeno. Por que o bíceps braquial aparece
pelo menos aparenta estar menos ativado, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse Você tópico. fala em posição de pronossupinação, né? Por que ele é mais ativado? Você diz por conta da rotação. Não, mas eu digo assim, qual que seria a justificativa? Pelo menos é o que se discute. Eu não estou falando necessariamente assim, olha, o livro mesmo, por exemplo, ele não traz ele não justifica o porquê que o bíceps braquial ele aparece menos ativado. O que eu quero dizer é o seguinte, de uma forma geral, se a gente for buscar essa informação, muitos vão relatar o seguinte, porque o tendão do bíceps braquial ele fica enrolado e que isso de alguma forma, imagino que já tenha sido isso que você já tenha escutado. Sim, exato. Né? E exatamente. É o que colegas que trabalham com essa informação, né, que compartilham essa informação, normalmente trazem. Inclusive isso vem na literatura, né? Isso é o que é normalmente mais difundido. Reparem, é interessante perceber e tentar contra-argumentar o porquê que o simples enrolar de um tendão poderia tornar um determinado músculo menos participativo naquela tarefa. Então, note, a gente está usando basicamente um recurso, a princípio, para justificar que é a biomecânica. Então, o enrolar de um tendão... totalmente mecânico, né? A princípio, poderíamos pensar como algo puramente mecânico. Porém, há trabalhos na literatura que, de alguma forma, sugerem o seguinte, durante a etapa de planejamento do movimento, ou seja, em algumas centenas de milissegundos, né, que antecedem o movimento, ou seja, quando a gente está numa etapa de recrutamento dos músculos pronadores, a excitabilidade do córtex, né, que está apontado, ou de regiões de controle do bíceps braquial, elas são atenuadas. Ou seja, é como se aquela rede neuronal, né, responsável por controlar a parte dessa rede muscular e mais particularmente para o bíceps braquial, ela tem a sua atividade atenuada. O que faz todo sentido. Porque imagine, por exemplo, se o bíceps braquial ele fosse recrutado, né, de forma adicional aos músculos pronadores, e ele é um músculo que tem uma capacidade de gerar torque bastante elevada, ele brigaria com os pronadores. Então, resumindo, é interessante a gente perceber que, muito embora a biomecânica, obviamente, ela nos auxilie, né, na busca de respostas, quando você traz as bases da fisiologia ou da neurofisiologia e outros aspectos também que a gente pode discutir um pouquinho mais à frente, mas ela é um recurso, digamos assim, bastante objetivo e prático, mas se você se apropria de bases da fisiologia ou da neurofisiologia, você talvez consiga responder mais objetivamente aquele seu problema, entendeu? Então, a estimulação magnética, ela, assim como outras técnicas, né, mas ela em particular, ela tem permitido com que a gente investigue efeitos de postura, relacionados também à preferência lateral, né, até que ponto a gente pode ter diferenças no perfil de recrutamento ou de ativação, né, porque o que a gente não pode esquecer é que existe um sistema controlador, né, que é o sistema nervoso. Então, assim, não dá para falar de biomecânica sem falar... levar em consideração. Exatamente. Perfeito. E dentro da biomecânica, ainda mais hoje com a rede social, a gente vê que todo mundo sabe de biomecânica, né? Todo mundo sabe de biomecânica e as informações, de fato, elas chegam de uma forma muito simplista, né? E isso que você está falando, eu acho que é muito importante até para que as pessoas possam entender e não fazer determinadas inferências, né? Porque tudo que a gente vê, por exemplo, lesões, tudo que a gente vê, a pessoa vê na internet de uma forma bem abrangente, assim, né? Lógico, existem os que fogem disso, os pontos fora da curva, que falam de uma forma mais completa sobre um determinado tema, mas algumas relações de causa e efeito
que, de repente, não necessariamente elas são puramente mecânicas, né? E que, por exemplo, hoje, por exemplo, pegando um tópico relacionado, por exemplo, à dor. Hoje a gente sabe que existem vários mecanismos que podem desencadear a dor. E aí, de repente, o aluno, por exemplo, trazendo para o ambiente, por exemplo, do treinamento, da academia. O aluno chega na academia e o professor, né, o simples fato do professor falar assim, olha, não faz isso porque você vai machucar. Não faz o stiff dessa forma que você vai machucar a coluna. Então, isso gera já um mecanismo antecipatório, né, que pode causar ali um processo me fugiu a palavra. Medo de se movimentar, cinesiofobia, né? Um processo de cinesiofobia nesse indivíduo que pode sim fazer com que esses receptores, né, de dor, eles podem ficar um pouco mais sensíveis, né? E de fato esse indivíduo começar a ter problemas, não pelo simples fato de fazer o movimento, mas por esse mecanismo antecipatório já está acontecendo. Então é uma cascata muito mais complexa do que você virar pro cara e falar que é só uma questão dele agachar e pegar o peso de uma forma errada, né? Hoje a gente já tá vendo isso também, que não existe postura certa, postura errada, né? Que a melhor postura é aquela que você está no momento, né? É sempre trocar a postura, essa postura seria a ideal para o momento e não aquela postura que você tem que ficar estático. A gente vê muito aquelas fotos que o indivíduo tá aqui parado, né? E aquela foto que o indivíduo tá assim. Cara, pelo amor de Deus, quem é que fica assim, né? Na frente do computador? Não existe isso, não tem como você ficar assim, né? Então é todo um contexto hoje que a gente tem visto que a literatura está trazendo, e tem muitos pesquisadores hoje que estão vindo também para a rede social passar esse tipo de informação, porque até então, grande parte dos pesquisadores, 90 e poucos por cento, ficava só dentro do laboratório. E quem vinha para dar esse tipo de informação não tinha tanta capacidade técnica para isso, e talvez seja por isso que essas informações tão simplistas, elas foram difundidas e todo mundo acredita nisso. Né? Igual você está trazendo essa questão que é todo um mecanismo, não tem fatores mecânicos, mas não só mecânicos, fatores fisiológicos, né? Fatores relacionados ao sistema nervoso, então é toda uma cascata, né? Quando a gente fala de corpo humano, a gente não é uma máquina. Então eu tenho até um rapaz que ele chama Vitor Uehara. O pessoal chama ele de Tico na internet. Ele é um engenheiro civil e ele faz vários vídeos explicando a mecânica ali dos exercícios, como que essa carga chega no corpo do indivíduo e tal. Mas e é bacana o trabalho que ele faz, porque ele sabe que ele é limitado apenas a cálculos. Ele não sabe qual é o comportamento do corpo humano. Então ele sempre faz uma associação ali com algum profissional. E ele está dando um dos módulos dentro do Biomechanics Academy, que é o curso que eu divulgo para o pessoal, né? A plataforma de biomecânica, e não só, mas também sobre treinamento, sobre posicionamento de profissionais. Mas, assim, é muito bacana você falar isso, e de maneira geral, assim, é seguro fazer a utilização desse aparato? Sim, existem algumas regras, né? Então, por exemplo, existe um questionário de segurança, né? Para que você avalie se aquele... Por exemplo, uma pessoa que apresente tem um marca-passo, né? Porque a gente é um campo eletromagnético bastante intenso, então alguns dispositivos, um implante metálico no cérebro, alguma coisa assim. Então, existem algumas contraindicações. Mas de uma forma geral, é uma técnica bastante segura, né? E a gente observa um número cada vez maior de grupos, né? No exterior, mas também no Brasil, buscando a utilização dessa ferramenta, embora, digamos assim, pensando do ponto de vista terapêutico, o que a gente hoje encontra são algumas profissões, né, e as suas respectivas entidades têm buscado estabelecer regras específicas, né, então a fisioterapia, como eu falei, a medicina, se eu não me engano, a própria psicologia. Eu ia falar isso, eu lembro de alguma coisa relacionada à depressão, né? Isso, utilizando... Exatamente. Aí, nesse caso, aí a gente tem outras modalidades, né?
que você pode utilizar para induzir algumas respostas centrais. Aí entra um outro tema muito curioso, e aí eu destaco um professor da Universidade Federal do ABC, que é o Alexandre Ocano, que ele estuda neurodoping. Então, é uma forma de você fazer estimulação, né, mobilizando determinados circuitos, ou seja, como se você tivesse preparando o sistema nervoso para aquela tarefa que você vai realizar. Então, eu não acompanho muito de perto essa literatura, mas há uma literatura aí emergente nesse sentido, né? Então, Legal. tem gente utilizando esse tipo de técnica com essa né, sob essa perspectiva, né? E Marco, dura quanto tempo, assim, pensando no esporte? O cara fez ali a fim de se dopar ali para uma determinada atividade, uma determinada competição. Qual que é o efeito agudo e crônico disso? Então, o que a gente observa, pelo menos dentro da clínica, eu não vou saber te precisar dentro do esporte, mas normalmente os protocolos que são adotados dentro da prática clínica, a gente observa, por exemplo, protocolos que são mais intensos. Então, a ideia é que você submeta esse sujeito a uma determinada quantidade de estimulação, então ele vai receber lá um número X de estímulos numa fração de tempo, né? O interessante é quando você consegue adicionar alguma tarefa à estimulação cognitiva, motora. E aí, se você faz isso de uma maneira repetida, e eu quero dizer assim, repetida no sentido em elevada frequência, ou seja, 5, 10 sessões simultaneamente, né, sem interrupção, sem um intervalo muito grande entre elas, o que normalmente se observa é um efeito, né, cumulativo. Então, de uma forma geral, pelo menos dentro do que eu acompanho, para essa modalidade, que é a chamada estimulação magnética transcraniana repetitiva, você precisa fazer isso dentro de um protocolo mais intensivo. Tá? Existe uma outra técnica que é de estimulação transcraniana, mas que é elétrica. Então você coloca eletrodo de superfície na região do couro cabeludo do voluntário, né, do sujeito, e aí você faz uma estimulação. Essa estimulação, ela tanto para a estimulação elétrica quanto para a estimulação magnética, ela tem que ser feita em locais específicos, locais de interesse. Então, por exemplo, se você quiser mobilizar de alguma forma, né? E é interessante, eu não sei se talvez as pessoas se lembrem, isso ficou muito evidente durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Alguns atletas foram vistos usando um tipo de fone de ouvido, né? Só que, na verdade, eu não sei exatamente se ele tem música. Durante a prova? Não, na etapa de preparação para a prova, o aquecimento. Sim. Só que na verdade, um equipamento que estava sendo usado, ele era um estimulador elétrico transcraniano. Então, enquanto eles se preparavam para a prova, eles recebiam uma estimulação elétrica transcraniana sobre a região motora. Então, o fone, né, os atletas com fone de ouvido, a alça do fone, ela passando exatamente na região, motora. Essa é uma abordagem que tem sido, pelo menos assim, ela tem avançado muito dentro da prática clínica, em pacientes com distúrbios sensorimotores, né, pacientes com questões relacionadas ao comportamento, depressão e tudo mais, mas tem uma corrente caminhando para, enfim, discutir essa questão do neurodoping, embora a gente encontre também uma literatura que traga, bom, isso é legal? Né? Até que ponto isso pode ser seguro? Não seguro, mas assim, isso né? Pensando no paciente, obviamente, né? Você quer a recuperação dele, mas no atleta, isso seria justo? É isso que essa seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Assim, existe também alguma forma de identificar esse neurodoping? Pois eu não sei. Eu acredito que não, porque na verdade você só reconheceria esses efeitos por uma medição da estabilidade, mas como que você vai dizer se isso é um efeito do doping ou não? Porque pensando que isso já estava sendo utilizado lá em 2016... e muito provavelmente até antes disso, né? Pois assim, não testaram lá, né? Isso já estava sendo feito. Então, assim, hoje, né,
que eu chego a pensar é que, cara, não pode. Tá, não pode, de repente não tá fazendo lá na hora, mas sim, minutos antes de ir ali pro canto de preparação, né, sim. esse cara já tá com estabilidade lá em cima e... Pois é. Então, assim, é interessante, né? Mas, de novo, é uma literatura que eu acho que ainda, né? E aí eu destaco de novo, né, mais uma vez, o professor Alexandre Ocano, que é uma pessoa que tem se dedicado bastante a essa temática, né, a questão do neurodoping. Perfeito. Bruno, só um parênteses que eu gostaria de fazer. Você falou uma coisa muito interessante, né, quando a gente fala do movimento, que eu sei que talvez que a gente caminhe numa direção um pouquinho diferente desse bate-papo nosso, mas em relação quando a gente vai estudar, né, eu acho que isso é muito importante. Você deu o exemplo daquele professor que é engenheiro civil, né? Uhum. Que eu acho que todas as pessoas, né, principalmente aqueles profissionais que estão escutando agora, que eles tentem fundamentar a sua prática a partir de tudo aquilo que eles aprendem durante o curso, né? Porque a compreensão do movimento, ela não passa somente sobre uma única disciplina, né? Então, Exatamente. assim, eu acho que essa é uma mensagem, e eu posso falar isso com alguma propriedade, não porque eu domino essa ou aquela área, não por isso, mas pelo tempo de estrada que eu tenho dentro do magistério superior, né? Então, às vezes eu me pergunto assim, vejo colegas, não, porque minha prática é fisiologia. Aí o outro colega, não, minha prática é biomecânica, minha E prática é... defendem aquilo como Sim, se fosse a única... tudo que se usa para justificar uma determinada questão, né? Ah, não, isso exatamente, aconteceu por quê? Não, porque o torque que tava, não sei o que, não sei, né? exatamente, Mas aí o cara da neurofisiologia, não, mas aí não exatamente. é por Cada um causa vai de, defender o seu lado, né? E né? não é isso, né? Não é uma Exatamente, discussão, uma briga de egos. Na verdade, é o exatamente, somatório de tudo que vai te fazer um profissional mais capacitado, um personal que vai saber tomar decisões corretas dentro da prática clínica, né? exatamente. Então, assim, a compreensão do movimento, ela se dá pela integração entre essas diferentes áreas, né? Questões que às vezes a gente não dá tanto valor, né? Então, eu vou estudar sociologia, né? História do esporte. Isso é importante também, porque vai contextualizar uma série de características relacionadas ao movimento. Então, o movimento, ele, como você bem falou, nós não somos, né? A gente usa como exemplo, né? A articulação do cotovelo, ela funciona como uma dobradiça, mas o seu controle não é né? Não se dá a Uhum, partir de uma dobradiça, né? exatamente. Existe um sistema muito mais complexo que Muito. envolve uma série de Tanto que hoje o fatores. pessoal está estudando, né, sistemas complexos. Exatamente. Exatamente porque o corpo humano é uma rede de sistemas complexos, né? Sim, sim. Então, tava até conversando com o Renan, que é o meu orientador, fazer, né, essa pergunta de pesquisa exatamente em cima dos sistemas complexos, Uhum. né, abordando coisas que hoje a literatura ainda é meio É escassa em bastante relação, incipiente, né? é meio escassa ainda, né? Existem muitas lacunas e a gente, de repente, dentro desse meio, buscar informações, inclusive relacionadas também à lateralidade, né? Que foi o Uhum. que eu acabei estudando com você, Perfeito. né? E o que eu também gostei muito de estudar, né? Inicialmente, até tinha proposto esse tema para a gente conversar, que foi um tema que foi muito bom para mim, né, gente? Para quem não sabe, eu estudei sobre lateralidade no meu mestrado, junto com o Marco. Ele me deu todas as ferramentas para que eu pudesse trabalhar em cima disso. E a gente ganhamos uma premiação, né, professor, de melhor trabalho do Congresso Brasileiro de Biomecânica no ano passado, 2023. Exato. Então, foi um tema que ficou muito marcado para mim, sabe? Uhum. E a gente está aí para publicar esse artigo, né? E dentro de uma questão aplicada, né? Isso foi. Exatamente, de uma questão bem prática, né? Envolvendo exercícios que o pessoal considera de estabilização do core, né? Hum. Mas foi uma temática muito bacana. E a pergunta da minha pesquisa agora, a gente até conversou junto lá, eu, o Renan, já tinha falado com você também, né? Que eu não quero largar a lateralidade, porque eu acho que Uhum. tem muitas coisas ainda que a gente pode responder em cima dela. No entanto, a gente quer também trabalhar num contexto em que a gente traga informações ainda mais relevantes para quem está dentro da prática clínica, né? Porque
Não adianta também a gente saber, ok, a gente tem essa diferença do lado dominante e o lado não dominante. O que fazer com essa informação agora, né? Então é aplicar, Exatamente. pegar todo esse contexto, né? Uma análise de dados bem robusta para que a gente possa fazer associações, de repente, que sejam mais interessantes, né? Exatamente. Marco, tem algum estudo falando em relação a isso no pós-treino, em relação à recuperação? Então, o que normalmente a gente observa, né? Então, digamos, uma pessoa em repouso, tá? Uhum, Se você, digamos, eu quero avaliar como que está a conexão, a estabilidade cortical, né, ou da via córtico-espinhal, né, para aqueles músculos-alvo. Aí você vai, faz uma estimulação, né, na região do córtex e você mede um evento, que é o que a gente chama de potencial evocado motor no músculo. Então, aquele potencial evocado motor, ele é digamos assim, um parâmetro que discrimina o perfil de conexão ou de excitabilidade daquela via. uhum, Então, se você realiza, digamos, um número X de repetições, muito provavelmente, o que a gente vai notar? Mesmo que, né, então você foi avaliando em repouso, você fez um número X de repetições, uhum, e a gente vai e mede novamente em repouso aquele mesmo parâmetro. Eu vou, estimulo novamente no mesmo lugar e meço esse potencial evocado motor. Lembrando que o potencial evocado motor é um evento dentro do eletromiograma, uhum, né? Muito provavelmente a gente vai observar o quê? Um aumento dessa resposta, né? Porque esse perfil de estabilidade, ele é modulado por aquilo que você fez previamente, né? uhum. Então a estabilidade né, do sistema, ela é computada, né? E ela é preservada durante um tempo após o exercício. E é claro, pensando na questão do exercício, existem coisas muito interessantes, né? E aí a gente pode adicionar questões mecânicas que normalmente são aplicadas, né? Pensemos no seguinte: bom, quando nós estudamos biomecânica, falamos de curva comprimento-tensão e Uhum, trazemos essa informação para a ideia da curva torque-ângulo, né? uhum, Então, imaginemos o seguinte, que nós tenhamos lá uma determinada posição ótima para a geração de torque para um grupo muscular específico numa determinada articulação. uhum, O que acontece se nós nos afastarmos desse ângulo ótimo, né? Bom, provavelmente se a gente observar a literatura relacionada à eletromiografia, a gente vai observar algumas variações, né? Como que a musculatura se comporta. E ano passado a gente conseguiu publicar um artigo de um aluno nosso, na época eu estava na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Vitor Moraes, que uhum, você uhum. conheceu, né, no Congresso de Sim. Biomecânica, que ganhou prêmio também, né? Aham. O que o Vitor estudou, né? Além da questão da preferência lateral, que também estava envolvida no trabalho, ele Uhum, avaliou o efeito da apreensão manual em diferentes ângulos, né? Então, na uhum, posição neutra, punho flexionado, punho em hiperextensão. E a gente fez o monitoramento de excitabilidade no caso, a musculatura extensora de punho, pegamos extensor radial do carpo, flexor radial ao longo do carpo, e o que é muito curioso, e também o flexor do polegar, um músculo intrínseco. Então, assim, digamos, nós tínhamos dois músculos extrínsecos, perdão, né, que controlam o punho, e um uhum, músculo intrínseco, que não sofre alterações de comprimento. E é interessante que quando você coloca o músculo numa condição mais desfavorável do ponto de vista mecânico, ou seja, você o coloca num comprimento ruim, uhum, a excitabilidade aumenta. Ou seja, a gente pode sugerir então que talvez tenha um mecanismo compensatório. Isso muito provavelmente vai se revelar como um maior recrutamento. Então, uhum, né, você tem lá mecanorreceptores distribuídos, né,
nos músculos, nas articulações, ou seja, estruturas periarticulares e tudo mais. Bom, se eu estou numa condição desfavorável, então o sistema nervoso ele tem que dar conta disso. Independente se ele está mais encurtado ou mais alongado? Se ele está mais encurtado ou mais alongado, exatamente, né? Só que o que é interessante observar que esses músculos, pelo menos para essa condição que nós investigamos, eles não operam sozinhos, né, isoladamente. Né? O que a gente observou também? Que para a musculatura intrínseca, houve também um efeito, ainda que não significativo, ou pelo menos a gente observou uma tendência para efeito. O que isso sugere? Que essa rede muscular que controla aquela articulação, todo esse complexo muscular, de alguma forma ele vai ser perturbado. Então você pode, eventualmente, maximizar um ou outro, né, ou minimizar a contribuição desses músculos, dependendo da postura que você está assumindo. Então essa questão da postura no movimento ela é muito interessante, porque aí a gente, de novo, né, a gente agrega a ideia do conceito, daquilo que a gente estuda dentro da biomecânica, traz a ideia da fisiologia ou da neurofisiologia, e aí a gente se aproxima de uma informação que talvez a gente consiga se apropriar um pouco melhor, explicar melhor alguns fenômenos que a gente olha na prática. Né? E aí, claro, consequentemente você pode... imaginemos, dentro do processo de treinamento, até que ponto vale a pena eu colocar ou não o meu atleta, o meu aluno de personal numa situação desfavorável. Isso pode ser interessante? Com certeza. A gente tem, né, algumas variações. Exatamente. Por exemplo, a rosca Scott, onde a gente coloca o bíceps numa situação mais de encurtamento ali, da cabeça curta. Tem algumas estratégias que a gente utiliza, por exemplo, o tríceps, né? Onde a gente deixa ele mais alongado, que é o tríceps francês, ou então o tríceps patata, que a gente deixa ele, cabeça longa também, um comprimento mais curto, né? Quando você falou, já comecei a trazer para a prática da musculação, assim, que é o meu ambiente ali, né? Onde eu mais estou atuando. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta, de novo, eu não estou querendo dizer que é a ferramenta que hoje vai solucionar os nossos problemas. Não é isso. Mas ela é uma ferramenta adjuvante no sentido da gente poder estar respondendo algumas questões que até então a gente não encontrava ou não encontra fundamentação na literatura básica. Então, eu ingressei no curso de graduação em Educação Física ou Fisioterapia, vou lá, tenho meu livro de Biomecânica Básica ou mesmo de Cinesiologia e... Né? Às vezes as coisas ficam... o olhar é basicamente para a periferia. Né? É para fisiologia articular e tal, mas, de novo, esquecem do que está acontecendo centralmente. Né? Perfeito. E pensando ainda na questão da lateralidade, né? Como que esse aparato... Se esse aparato, na verdade, ele tem uma capacidade de reduzir essa lateralidade, né? Você diz interferir? Interferir, por exemplo. A gente sabe que o canhoto ele é menos lateralizado que o destro. Por questões de atividades diárias, né? Por exemplo, você é canhoto também, se eu não me engano, canhoto, né? Nós dois somos canhotos. A gente teve que aprender a viver no mundo de destros, né? Muita coisa eu faço com a mão direita porque eu fui obrigado a fazer. O destro não, porque o mundo foi feito para eles, né? Então, eles não precisavam fazer muito, então, consequentemente, a gente tem teoricamente, uma habilidade melhor com a mão direita do que o destro com a canhota. Será que a estimulação eletrotranscraniana poderia reduzir essa diferença entre os membros? Pergunta difícil. Ser menos lateralizado, sabe? Aí isso implicaria, na verdade, talvez num treinamento bastante... porque, assim, imaginar que, né, nós nascemos, né, já com uma predisposição, né, aí tem questões genéticas, tem uma série de variáveis que parecem contribuir com a questão da dominância, né, questões anatômicas e tudo mais. É claro que
talvez seja possível imaginar, por exemplo, que você queira que um atleta seja capaz de arremessar com as duas mãos, um jogador de basquetebol. Uhum. Então é possível que, dependendo do treinamento e do uso da estimulação, aí eu até diria da estimulação elétrica, não da magnética, até porque tem uma questão prática importante, né? A estimulação elétrica, você coloca eletrodos e o sujeito pode se movimentar. Uhum. A estimulação magnética não, ele tem que ficar quietinho. Ah, sim. Então isso traz uma Então, importante... nesse caso, seria a elétrica. Exatamente. Então imagine que se você tem diferenças de representação cortical, né? Então, lembrando um pouquinho, talvez, né, quem esteja nos assistindo deve lembrar daquela ideia do homúnculo de Penfield, aquela imagem, né, da anatomia do cérebro ou de regiões particulares do cérebro, onde tem partes do corpo representadas, né? Sim. Tanto na região somatosensorial quanto na região motora. Então, do ponto de vista de representação, há uma literatura que aparentemente não bateu um martelo em relação a isso, mas discute-se até que ponto determinadas regiões teriam maior ou menor representação quando a gente compara o lado dominante do lado não dominante. Mas, eventualmente, você pensando que submetendo esse sujeito a um treinamento, né, e talvez, né, buscando um protocolo de estimulação que esteja adequadamente ajustado à ideia do treinamento, pode ser que você pudesse acelerar esse processo. Mas eu não diria necessariamente a gente transformar o destro em canhoto e vice-versa. Eu penso assim, né, em atividades, por exemplo, com um recurso mais bruto e não com um recurso tão refinado. Né? Isso é uma outra questão interessante, Bruno, porque é legal você trazer esse tema da lateralidade, porque muito embora a gente pense muito no lado dominante, né, nós canhotos, né, a gente pensa mais no lado na mão esquerda, Exato. mas o lado direito ele tem inúmeras funções. Né? Eu lembro que a gente entrou numa discussão uma vez, né, pelo menos eu não lembro muito bem qual era o contexto, mas eu lembro que eu cheguei numa conclusão de que você é dominante para que tarefa? Exatamente. Né? Porque, por exemplo, né, se eu tiver que lançar uma pedra longe, eu não consigo lançar com a esquerda. Eu lanço com a direita. Então, para lançar uma pedra longe, se eu fosse um atleta de lançamento de dardo, por exemplo, eu seria dominante de direita. Eu seria destro nesse caso, e não canhoto. Né? Agora, para escrever, que é uma habilidade motora fina, eu já necessito de fazer com a esquerda. Então, muitas coisas eu faço com a direita. Perfeito. Então, a gente fica naquela. Tá, você é destro ou canhoto? Aí a pessoa fala, eu sou canhoto. Aí quando você vê, ela tá praticando com a direita. Você fala, ué, né? Não, mas eu sou canhoto. Então, joga com a canhota, não consegue. Então, para essa tarefa, você é dominante do lado direito, né? Então, essa ainda é a ideia ou... O que você traz sobre isso? Exatamente, assim, uma ideia de preferência lateral, né, para algumas tarefas. A questão da dominância é uma questão mais complexa, mas essa ideia da preferência lateral para o cumprimento de algumas tarefas, né, mesmo que ela não seja mais eficiente, isso existe em todos nós, né? E além disso, a gente pensa muito na questão do controle da mão, né? Mas a gente tem que lembrar que existe um controle não somente distal, né, olhando para a mão, mas existe um controle proximal, né? Então, né, se a gente vai abrir uma lata de refrigerante, esse é um exemplo que a gente sempre utiliza, né? Você vai segurar, digamos, com o seu lado não dominante, né, ou não preferencial para remover o lacre. Por quê? Normalmente você consegue produzir uma maior estabilidade. Então, do ponto de vista proximal, o meu ombro direito, né, minha cintura escapular e ombro direito, eles operam muito bem para essa tarefa, né? E aí tem toda uma discussão também a respeito de controle de trajetória para alcance, preensão e tudo mais. E além disso, né, pensar na questão de membros inferiores, que a gente, né, então, eu como canhoto, eu a princípio chuto com o lado esquerdo, sim, né? com o lado esquerdo, mas se o lado direito não for
suficientemente robusto para estabilizar o meu corpo na postura unipodal, eu não vou conseguir chutar. Então ele está desempenhando uma tarefa importante. E além disso, tem outras variáveis envolvidas, a questão dominância visual, auditiva, e isso, né? Tem uma discussão muito legal também falando do ponto de vista orofacial, né? Do controle de mastigação, né? Se a gente for perguntar isso Qual lado que você qual lado coloca a comida? nisso, você pode, tem essa questão também. Então isso estende para diferentes sistemas, né? É um tema muito, muito interessante. E claro, né, voltando, né, à questão da estimulação magnética, eu comentei a respeito de eu medir num local específico, né, mas a gente pode ver como que esses músculos, o quão extensos esses músculos estão representados, né, como que eles preenchem o nosso cérebro, como que eles estão representados, né, e aí é uma discussão mais atual no sentido de dizer que não é simplesmente uma representação topográfica, ou seja, eu tenho meu braço aqui e meu braço está representado aqui, mas sim representações que traduzem movimento, né? E de que essas partes do corpo ali representadas, elas estão intimamente interligadas e organizadas para que elas maximizem o seu movimento. E isso é muito dinâmico, né? Então, aquilo que você falou, se eu usar só minha mão direita para uma determinada tarefa, eu vou ser canhoto. Mas se eu usar minha mão direita para uma determinada tarefa, como você falou, lançar uma pedra, você vai mobilizar essa rede de uma determinada maneira que ela vai estar capacitada para controlar uma rede muscular que vai ser eficiente para que você lance a pedra. Às vezes eu fico, porque nessa questão, juntando esses dois assuntos, né? Tanto da estimulação como da dominância, né? Ou então da preferência, né? Porque de fato a gente foi até uma discussão no início da introdução ali do meu trabalho, né? Em relação a dominância, ou a gente vai falar de preferência, né? Porque também são termos que confundem ali, principalmente para quem está iniciando a leitura, né? Existe então essa diferença de fato, e aí o que eu penso é o seguinte, que eu acho interessante, né, que vem assim na minha cabeça. Será, por exemplo, para indivíduos amputados, indivíduo amputado, canhoto, amputou o braço esquerdo. E aí a gente pega na lateralidade, né, alguns pesquisadores sugerem que é treinável, né? Sim. Tem alguns estudos com bebês que eles não deixam o bebê usar uma mão e o bebê começa a usar apenas a mão que é possível de usar, né, no estudo, e o bebê começa a se tornar canhoto, ou se tornar destro a partir dessa limitação. Então, juntando essas duas informações, né, será que esse canhoto que perdeu o membro, né, teria uma facilitação através dessa estimulação e também através do processo de aprendizagem, né, que agora, de fato, ele só pode usar ou teoricamente, né, ele vai ter que usar muito mais, né, o lado que não está amputado. Será que essa estimulação magnética, ela vai também potencializar todo esse recurso para habilidades mais de motora fina? Sim, sim. Tem uma questão muito particular, e aí eu vou trazer o exemplo para o AVC, para o derrame, né? Perfeito. O popular derrame. Quando uma pessoa sofre normalmente um derrame em apenas um hemisfério, normalmente você tem, digamos, pensando numa situação de repouso. Se eu faço uma estimulação no meu hemisfério esquerdo, né, e aí eu vou observar uma resposta contralateral, né? Então, um potencial evocado lá no meu eletromiograma, eu vou encontrar uma resposta. Se eu aplicar essa mesma estimulação no meu hemisfério direito e observar no meu lado esquerdo, em repouso, provavelmente a gente vai encontrar as mesmas respostas. Não as mesmas, mas muito parecidas. Muito semelhantes. Então, assim, sob repouso, sob condições de repouso, a gente não vai observar, pelo menos é o que a literatura sugere, que a gente não vai conseguir identificar diferenças no potencial evocado. Embora a gente teve a oportunidade de conduzir um estudo com uma técnica de eletromiografia, que é eletromiografia multicanal. Né? Então, a eletromiografia multicanal, né? Acho que
para o público de uma forma geral, que está acostumado em falar em eletromiografia, normalmente vê o quê? Um par de eletrodos num músculo e você tem lá um sinal representativo daquela região. Numa oportunidade que nós tivemos, nós usamos 50 e tantos canais, não vou lembrar exatamente o número, mas era uma matriz de eletrodos, ou seja, um número bastante importante de canais posicionados num músculo-alvo, ou numa região, na verdade, que era a região tenar. E o que a gente observou, comparando o lado dominante com o lado não dominante? Que, embora a amplitude dessas respostas não fosse diferente, o recrutamento muscular era diferente. Ou seja, quando eu aplico um estímulo aqui, como que eu estou recrutando o músculo? Até porque essa estimulação, ela digamos assim, ela opera dentro de um modelo muito parecido de uma contração voluntária, ou seja, ela tem um perfil fisiológico, tá? Então, mas o que a gente percebeu? Né? O músculo, quando ele é recrutado, ele não é recrutado de uma forma homogênea. Tá? Então existe uma desordem ali nesse recrutamento? Não exatamente desordem. Você tem a arquitetura do músculo, né? A forma como o músculo é inervado, se você tem mais ou menos componentes, né? Subcompartimentos, enfim. Então, quando eu estimulo, eu vou ter a despolarização das fibras musculares e esses potenciais vão se propagar pelas fibras. Então você pode ver regiões de maior ou menor atividade, mas isso não é homogêneo. Mesmo numa contração voluntária, a gente não vai ter algo homogêneo, né? Então, né, aí a gente pega um exemplo, né, um recurso que a gente usa muito em biomecânica, né, que é o recurso de vetores, né, para discriminar a força, né? Claro, se você olhar no tendão lá, você, né, pode ir lá, vai medir a força, né, aplicada na sua inserção. Mas se você for, digamos assim, fragmentar ou olhar diferentes porções do músculo, você vai ter componentes com diferentes características, direções, variações em módulo, né? A força vai ser bastante diferente. O resultado final, seu resultante, é o que a gente geralmente pega para analisar, né? Claro, até só porque, o final até ali. porque é algo mais palpável, né? E faz todo sentido. Mas enfim, aí o que a gente observou? Que a distribuição, pelo menos para essa musculatura controladora do polegar, elas não eram similares. E o que a gente notou é que aparentemente, né, dado o perfil articular, né, do polegar, o que a gente notou é que o perfil de recrutamento da musculatura, né, que compõe a região tenar poderia ser mais eficiente para a flexão do polegar. Então, talvez exista um correlato neurofisiológico e biomecânico, uma relação entre esses parâmetros que pudessem discriminar essas diferenças. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Bom, aí voltando na questão do lado não dominante ou do lado dominante. Se isso for verdade, né, pensando assim, no sentido de que você não tem diferenças na estabilidade, né, num sujeito são, o que acontece, né? Então, olhei estabilidade no outro, num sujeito saudável, né, avaliei você. Provavelmente não vou observar essa diferença. Mas num sujeito que sofreu um derrame, né, o que a gente vai notar? Há normalmente uma perda desse balanço. Né? Então, no caso do derrame, o lado acometido, ele tem uma queda na sua estabilidade e o lado contralateral, o hemisfério contralateral, ele tem a sua estabilidade aumentada como uma forma de compensação. Perfeito. Então, o que hoje se tende muitas vezes a fazer? Numa estimulação, se eu tenho um hemisfério cerebral com a sua atividade mais aumentada, eu posso fazer uma estimulação que iniba e no hemisfério afetado, uma estimulação que aumente, óbvio, preferencialmente associada com exercícios. Então, pensando no sujeito que sofreu um derrame, que tem agora uma disfunção sensório-motora, né? Tem ali variações de tônus, enfim. Se eu consigo ganhar arco de movimento, né, ele consegue movimentar o seu membro superior e a gente faz essa estimulação de forma paralela, é muito provável que ele, então,
passe a ganhar, né, qualidade ou capacidade de movimento. Até porque normalmente esses sujeitos, eles tendem a negligenciar o lado afetado, né? Num sujeito amputado é mais complicado porque você pensar, né? Aquele exemplo que eu dei no início do nosso bate-papo tem uma situação muito incomum, né? Na verdade, que é a questão do transplante. Hoje a gente tem próteses, né? Mioelétricas, mais sofisticadas e tudo mais. Mas invariavelmente você tem uma perda de balanço, mesmo para a musculatura remanescente, né? Então, né? Porque normalmente acaba que o paciente ele negligencia o lado acometido, né? Então ele passa a usar o lado contralateral natural, preservado, né? O lado que está preservado, né? Professor, quais seriam então, desse nosso bate-papo, os principais pontos que a gente pode levar aqui, que a gente pode deixar de mensagem para a galera em relação a tudo isso que a gente falou, não só da estimulação elétrica, mas também como que ela vai influenciar ali dentro do esporte, se ela pode, como que ela está ajudando ali no processo do destreinamento do cara, na hora que ele vai voltar de um processo de reabilitação, como que a gente pode deixar aí de pontos fundamentais assim para o pessoal levar para casa e escutar e falar, poxa, isso é aplicável. Uma coisa, antes disso tudo, tem fácil acesso isso hoje? Então, fiquei para te perguntar isso antes, acabou passando batido, distraí, não perguntei. Como está o acesso disso hoje para a população? Ainda é um equipamento relativamente caro, né? Existem empresas no Brasil, representantes, né? De fabricantes. A gente não tem, até onde eu sei, nenhuma empresa nacional fabricando, pelo menos a estimulação magnética. A estimulação elétrica já há dispositivos de mais fácil acesso, tá? Uma questão que eu acho que é interessante, pensando do ponto de vista de desempenho, vamos imaginar a seguinte situação, que você tenha um aluno idoso que você deseje, você, né, desenvolve lá o seu protocolo de treinamento, que você deseje com que ele melhore a sua capacidade. E digamos que ele, em paralelo também, ele seja acompanhado por um médico psiquiatra, um psicólogo, enfim. Então tem a questão do humor envolvido no exercício, né? Até onde eu sei, a gente não tem uma regulamentação do uso dessa técnica, habilitação para que nós possamos usar ou alguma questão legal que nos permita, né? Então tem uma questão aí delicada do ponto de vista da legislação. Mas imaginemos que você, junto com outro profissional, né, pudesse utilizar essa técnica durante o exercício. Então, aplicar em regiões relacionadas ao comportamento que mobilizassem aquele aluno de uma forma diferente. Ou mesmo do ponto de vista motor, né, sensório-motor. O paciente passou pela reabilitação, passou pela fisioterapia, ele agora teve alta e ele quer treinar. Então, seria ou não interessante usar, por exemplo, a estimulação elétrica transcraniana? Eu acredito que sim, né? Mas, de novo, seria necessário que isso estivesse muito bem organizado junto com o profissional fisioterapeuta ou o seu neurologista, enfim, para que isso fosse aplicado com segurança, até porque a gente, até o momento, a gente não tem treinamento para isso, né, dentro dos cursos de graduação em educação física. Talvez isso seja uma barreira, né? Então, pois existe... Porque até, eu falo assim, até falando com outros profissionais, né, para entrar num consenso de que isso pode agregar ou não, a falta de conhecimento pode... Sim, com sobre certeza. o tema, né, pode ser uma barreira até para que esses outros profissionais topem essa nova abordagem, né? Isso. Existem cursos de formação, porque realmente a gente... eu, por exemplo, hoje, né, eu estou lotado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, no momento eu venho ministrando uma disciplina que é Fisiologia para estudantes de medicina. Então, assim, eu abordo esse tema nas minhas aulas, embora eu não os capacite
na utilização dessas Mas técnicas. eles já sabem que existe, sabem dos benefícios. Exatamente. Mas existem cursos de formação para depois da graduação que hoje aceitam profissionais das diferentes áreas, né? Então, assim, caso alguém tenha interesse, né, eu recomendo procurar alguns desses cursos de formação. Existe um curso hoje oferecido na Universidade de São Paulo, existem outros também, porque essa aproximação, ou melhor, como essas técnicas elas têm crescido, né, falamos, por exemplo, da questão do esporte, e mais entidades relacionadas os seus conselhos, né, eles têm se manifestado. Então, tivemos o Conselho Federal de Medicina, de Fisioterapia, Fonoaudiologia, enfim. Eu acredito, posso estar equivocado, mas eu acredito que talvez aí no curto, médio prazo, dado o acesso a esses equipamentos, e aí mais particularmente a estimulação elétrica, é provável que a gente, né, e falando um pouco da ideia do neurodoping, né, de que forma isso, e mesmo com essa aproximação, né, educação física com a físio, né, de você poder ter um paciente que já tenha recebido alta, poder fazer atividade física, enfim, ter esse trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, na verdade, é muito provável que em breve, né, nós, professores de educação física, também possamos, de alguma forma, fazer uso dessa técnica. Isso na estimulação elétrica. Na estimulação magnética, e a estimulação elétrica, o equipamento é bem mais acessível, bem mais barato. Dúvida, quanto que é, mais ou menos? No mercado, se a gente procurar hoje equipamentos, a abreviação para estimulação elétrica transcraniana, normalmente vocês vão encontrar como TDCS, que vem de Transcranial Direct Current Stimulation. Então, aí você vai ter 2, 3 mil, 4 mil reais, dependendo do modelo. Tem modelos mais sofisticados, mais simples, mas você imagina que você tem um estimulador, e não é um estimulador que esteja ligado à rede elétrica. Então, a primeira coisa ninguém vai pegar um estimulador elétrico qualquer, colocar na tomada e colocar na cabeça do seu paciente. Não é assim que funciona. Tem um equipamento específico, extremamente seguro para uso, para esse uso em particular. Importante esse adendo. Não é, eu tenho um aparelho que faz aqui estimulação elétrica funcional e vou colocar. Não, pelo amor de Deus, né? E no caso da estimulação magnética, a vantagem dela é a questão de se estudar. Então, muita gente tem utilizado ela, né, como a base ou plataforma para se investigar determinados fenômenos, né? Como eu falei, a ideia de mudança de estabilidade, efeitos relacionados ao treinamento. Tem muitos trabalhos dentro da prática, do escopo da educação física, do treinamento, que se utilizam da estimulação magnética transcraniana. Então, assim, eu acho que é um nicho que eu acho que no futuro breve, não estou falando longo prazo não, mas eu imagino que seja uma técnica que venha talvez se aproximar muito mais do que a gente imagina da nossa prática. Pô, que bacana, cara. Bacana. É legal, né, ver como que a tecnologia e a pesquisa vai aprofundando a fins de resolverem situações tanto no desempenho como no processo de reabilitação. Exatamente. É muito bacana isso, cara. E assim, de novo, Bruno, acho que a mensagem final, entender que, né, era uma questão que eu até vinha conversando, nós estudamos o movimento, né, enquanto profissionais. Então, de novo, a gente depende da biomecânica, dependemos das fisiologias de uma forma geral, dependendo de uma série de outras disciplinas ou áreas de conhecimento que são complementares. Então, esse grande guarda-chuva, que é a cinesiologia, né, é até uma questão que a gente já chegou a conversar, que muitas pessoas se equivocam, né, falam, não, mas a cinesiologia vem antes da biomecânica, pensando na cinesiologia como uma anatomia funcional. Isso é um equívoco, na verdade. Que é, às vezes, colocado no livro, né? Sim, anatomia funcional ou cinesiologia. Exatamente. Na verdade, a cinesiologia, ela é um grande guarda-chuva,
né? Então, não é à toa que, se nós formos buscar, a gente não tem no Brasil, mas em alguns países nós encontramos o curso de graduação em cinesiologia. Uhum. E eles vão estudar desde cálculo, a psicologia, enfim, né? Fisiologia, eles vão transitar em várias disciplinas. Aham. Então, se você quer ser uma pessoa que compreenda, você quer compreender, né, de uma forma ampla o movimento, Não você é tem... só o final, né? Exatamente, não é o É resultado só ali, o movimento em o si, é o que movimento. faz o movimento Exatamente, acontecer. exatamente, né? E aí superpassa por N fatores, né? Questões emocionais, aquele dia, né, que tá, imagina, eu fui à academia e tá tocando minha trilha sonora favorita, né? Então, Exatamente. como que isso... Todo um fator biopsicossocial, né, Sim, que vai interferir exatamente. no movimento, que vai interferir na dor do seu paciente, do seu Exatamente. aluno, Se né? aquele seu aluno está mais, ou aquele atleta está mais bem motivado, está contente, ele vai superar a dor ali naquele momento para, Exatamente. né? Todo o Então, contexto, né, cara? exatamente. Eu tenho, assim, relatos de alunos que são muito engraçados, que a pessoa tá num dia feliz e aí ela parece sem dor nenhuma, tá super motivada. É qualquer coisa ruim que aconteceu com Aham, ela, no outro dia aquelas dores que não existiam já aparecem e às vezes a gente fica tentando achar uma justificativa mecânica exato. para aquilo e você vai caçar pelo em ovo, porque não é o mecânico, não é o que ela fez na academia, não é o jeito que ela dormiu, né? É um fator psicológico mesmo, né? Um Exato. abalo emocional que ela teve e que acabou desencadeando isso, né? Então é Só, todo entender ah, essa rede complexa é, mesmo. só um último exemplo, Bruno. É, quando eu tive a oportunidade de ter um treinamento mais no âmbito clínico, naquela ocasião a gente acompanhou uma paciente que tinha sido. Ela apresentava um quadro, né, classificado como fibromialgia, e ela apresentava depressão, né? Uhum. Normalmente, pacientes que são pessoas que apresentam quadros crônicos de dor, elas acabam também apresentando alguma alteração comportamental, enfim. E foi muito interessante porque a gente fez dois protocolos, um para dor e um para depressão, em regiões Uhum. diferentes, né, do cérebro. E é interessante que a gente, ao tratar o quadro depressivo, né, ela com o tempo, isso afetou o perfil motor dela. Olha que massa. Então, assim, né, é como você bem definiu, né? A gente não pode só olhar o resultado, está flexionando mais ou menos aquela É. articulação, está recrutando mais. Não, olha, tem outras questões que precisam ser, que demandam atenção, Uhum. né? Que demandam atenção, né? E nós, dentro da educação física, da fisioterapia, né, que lidamos com o movimento, a gente tem uma interação muito particular com o paciente, Muito, né? A muito. gente acaba se A tornando quase... pergunta muitas vezes não é o que que você fez hoje, como é que você agachou, não é essa a Aham, pergunta. O que que aconteceu no seu dia? Como que tá a sua semana? Tá tudo bem no seu trabalho? exatamente, Você exatamente. tá bem? Você tá se sentindo disposto? Né? É, Então são perguntas que parecem muito amplas, que parece que não tem nada a ver, mas existe todo um contexto em cima daquilo que uma informaçãozinha daquela você já vai conseguir virar a chave e ter a exato. resposta que você está caçando dentro de um movimento errado que essa pessoa tenha feito, né? E às vezes não tem Exato. nada daquilo, né? Incentivando mais ou menos, né? Exatamente. E muitas palavras hoje, né, a gente tem visto que trazem um efeito muito negativo para o Uhum, paciente ou para o aluno, né? Ah, ó, não faz isso porque você vai acontecer isso. Ah, evita esse movimento, né? Então, são exato. palavras que vão gerar um desconforto para essa pessoa, um incômodo de fato psicológico, que isso vai acarretar em uma cascata ruim no social dela, né? Às vezes Sim, ela está em sim. casa, precisa ajudar alguém a pegar alguma coisa no chão. Não, eu não vou fazer porque o meu personal, meu fisioterapeuta falou que eu vou lesionar a coluna. Isso começa a gerar uma cascata de Sim, incômodo não só para a pessoa, mas para pessoas que convivem com ela, sim, com né? Então a certeza. gente tem que tomar muito cuidado e analisar num contexto bem completo, né? Tudo ali que Sim, envolve o movimento, a cabeça dessa pessoa, as exato. emoções dela. Exatamente. Professor, bom, então de recado final,
que você deixa para todo mundo que está escutando aí? Não, foi aquilo, né? Quer dizer, não olhem o movimento apenas pelo resultado que está se expressando ali do ponto de vista de puramente mecânico, mas olhem para todos, né? Toda essa complexidade, né? Então, né, a ideia da fisiologia básica, ela é muito importante, né? Enfim, né? Não há como a gente construir o movimento, olhar para o movimento sem se basear em todos esses, né? Como eu falei, no meu caso em particular, a gente tem tentado enxergar um pedacinho desse quebra-cabeça, né? Uma pecinha desse quebra-cabeça, mas que é um quebra-cabeça muito mais complexo. A gente que faz pesquisa, né? A gente vai num pedacinho desse tamanhozinho e tenta descobrir alguma coisa ali. Exatamente. E reúne tudo que já tem na literatura e a gente vai juntando pecinhas e botando ali. É até engraçado, né? Porque a minha experiência dentro dos espaços de prática é mínimo. E, né, eu tendo voltado a fazer atividade física, né? Sob sua orientação, inclusive, é muito engraçado. Eu normalmente evito falar que eu sou professor. Porque algumas pessoas... Até porque o que é muito engraçado, semana que vem eu completo 25 anos de magistério superior. 25 anos. Parabéns. 25 anos. Transformando vidas, igual fez com a minha. E eu comecei como professor de biomecânica, lá na Escola de Educação Física da UFRJ. E eu evito falar, porque, embora eu tenha estudado um pouco desse tema e tenha ministrado disciplinas, né, eu não me considero um biomecânico, né? Até porque é um tema muito denso, muito profundo. Se você for estudar biomecânica, né, é um conjunto de disciplinas, de conceitos, né, tem toda uma fundamentação. Existe uma literatura muito interessante para isso. Mas, enfim, é uma coisa que tem que estar organizada dentro de um curso maior, né? Enfim. E aí eu evito falar que eu sou professor de biomecânica, porque as pessoas ficam, às vezes... eu percebo que elas não têm, assim, não querem me corrigir. E assim, eu, muito pelo contrário, né? Hoje eu faço atividade física, né? Teve uma situação muito interessante que os professores... Não, você é professor e tal. Eu falei, olha, eu sou, mas eu não domino a prática. E eu me machuquei recentemente. Então eu vim para esse espaço de prática porque eu preciso de orientação. Né? Então eu quero a orientação de vocês. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa numa postura completamente errada, equivocada, por favor, mostre, Marco, você está fazendo errado e me corrijam. Marco, mas isso é bacana você falar, porque isso de fato mostra assim, a sua simplicidade, a sua humildade, porque existem profissionais, professores que por conta de ego e tudo mais, de fato não gostam. E eu já vi isso acontecer, né? Não gostam, não costumam ter a prática, mas por dominarem a teoria, acham que de fato, quem é você para me corrigir? Isso só mostra a sua humildade, a sua simplicidade, sabe? E é algo que eu já admirava muito. Obrigado. Né? Desde quando eu te conheci, sempre foi assim, né? Esse é você, né? Essa simplicidade e essa humildade. Então, assim, te agradeço imensamente por você ter aceitado o meu convite. Eu sei como é que a sua vida é corrida, né? Então eu falei, cara, não, tava até conversando com os meninos, falei, cara, não, eu vou esperar o Marco ter um horário para eu poder começar o podcast com ele. Eu me recuso a começar esse podcast com outra pessoa sem ser ele. E eu queria também te dar um presente, né? Do nosso patrocinador, né? Que é a Nitromax. Então, Marco vai ganhar um presentinho da Nitromax hoje. Nosso whey. Esse whey aqui é gostoso pra caramba, tá? Já vou treinar mais animado hoje. Olha como é que você já mexeu com emoção. Olha só que beleza. Os sabores da Nitromax são sensacionais. O mousse de morango eu gosto muito. Eu gosto. Inclusive, eu gosto de se morango. Você não gosta de morango, eu adoro morango. Eu tenho de maracujá ali também, que pode ser seu, aí é você que manda. Não, por acaso... Ou se eu quiser levar os dois também, tudo seu. Por acaso, de manhã, eu sempre bato frutas, né, pra mim e pra minha filha, e morango tá sempre na nossa batida. A gente gosta bastante. Eu acertei, sem querer eu acertei. Hoje vou até pedir pros meus professores lá permitirem que eu aumente a minha carga. Fiquei mais animado agora. Muito Bruno, obrigado, tá, meu querido? Eu te agradeço.
Bruno. Aproveita aí. Obrigado. A Nitromax, ela é uma marca que está crescendo muito no mercado agora, tá? Eles estão, inclusive, para quem quiser entrar no site, entra no site lá, porque eles estão fazendo alguns questionamentos, um formuláriozinho, querendo saber os interesses, né, das pessoas que compram os produtos. Eles estão a fim de fazer novos produtos e, com isso, né, atender melhor ao comprador, né, ao consumidor final. Porque tem várias perguntas lá sobre qual tipo de suplemento que você mais gosta, né? Eles estão, de fato, querendo ampliar ainda mais a quantidade de suplementos ou coisas relacionadas a uma alimentação mais saudável que é de interesse da população, né? Hoje a gente tem já vários produtos, né? Tem creatina e o preço que eles utilizam é fora do normal. Né? Eles entraram com preço assim para agredir o mercado e os caras estão crescendo de uma forma muito absurda e eu sou muito feliz de também fazer parte disso tudo, né? Eles confiam no meu trabalho demais e a gente já está junto aí há 2 anos, né? Produzindo junto conteúdos e é uma marca que eu falo que eu gosto muito porque eles me procuraram não para ser o cara que fica mostrando que está tomando, mas para ser o expert da marca. Entendi. Então a gente faz produtos também, produto em termos de vídeo, né, de informação, produtos informativos para os consumidores deles, né, tanto para atletas como para pessoas que querem saber mais sobre treinamento. Então eu estou sempre lá no canal do YouTube deles dando alguma dica sobre treinamento e tudo mais. Então aproveita Obrigado aí pelo whey. presente. Obrigado. De nada. E, gente, esse foi o nosso primeiro episódio com o professor Marco Antônio Garcia. Esse cara sensacional, vocês viram aí, né? Que humildade, quanta sabedoria. E muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até lá.